pergunta é para ti, aqui, Christoph. Na Alemanha se utiliza muito identificação do lodo, dessa crista que se forma dentro do tubo coletor, para identificar da onde vem uma poluição. Vocês já tiveram alguma experiência na Sanepar nesse sentido de utilizar a composição, não sei como vocês chamam isso, essa crista que se forma, o filme que se forma... Esse biofilme que se forma dentro do próprio... Da rede coletora. Da rede coletora. Seja do coletor pronto ou da rede. Isso. Desconheço algum processo relacionado com isso. O que é comum é a gente utilizar as incrustações que são mais evidentes, devido à gordura, né? Que elas ficam bem evidentes na rede coletora e indicam a existência de restaurantes ou pequenas fábricas alimentícias que possam criar. O trabalho com o biofilme, para mim, também é uma novidade. As características do biofilme, mas aí características químicas, biológicas, vou devolver a pergunta. Várias características dependendo da substância que você procura, que está influenciando na ética. Então, por exemplo, sedimentos também, metais... Metais podia ser uma coisa, ou alguma substância tóxica que você identificou na ET, você provavelmente vai encontrar também naquele biofilme. E aí você pode ir para cima na rede e identificando da onde vem isso até você chegar mais ou menos aonde você está já pensando que deveria ser o ponto. Não, realmente não conheço. Não sei se alguém aí da Sanepar, da regional, da USES tem alguma, Hernani, alguma informação com relação a isso. Acho que não, né? Mas é até uma sugestão interessante. Porque provavelmente, nesse caso do Cachoeira, a gente acabou seguindo mais ou menos isso. Porque chegou em um determinado momento, chegou uma borra de material e a gente foi vasculhando, isso chegou na estação. A estação é alimentada por elevatórias. E a gente identificou na elevatória, quer dizer, conseguiu reduzir a área de abrangência, a área de investigação a partir dali, e foi seguindo com as possibilidades. Já tinha uma ideia de que poderia ser uma lavanderia, que era a origem ali, né? Embora essa lavanderia, ela não estivesse, era uma ligação irregular. Ela estava ligada, existia uma ligação dentro da empresa de esgoto doméstico, e essa ligação foi feito um desvio da estação. Essa empresa tinha uma estação de tratamento de esgoto, ela tinha uma porta de lançamento direto no corpo receptor, mas ela estava em determinados momentos fazendo a descarga dessa borra, provavelmente do lodo retido no processo físico-químico, na rede coletora através de uma ligação clandestina, porque nem passava pela ligação. E foi, de certa forma, através disso, mas numa identificação mais visual e não qualitativa mesmo, efetiva, físico-química. Eu sou André Bezerra, da Universidade Federal do Ceará. É uma pergunta, na verdade, para os dois em relação às experiências prévias, principalmente em relação à questão da areia, né, que muitas vezes é um grande vilão, principalmente dos sistemas de alta taxa, com os reatores anaeróbios, né, principalmente no tocante a estações de menor porte, que muitas vezes os dimensionamentos padrões meio que acabam gerando canais muito estreitos que vão dificultar muitas vezes a questão da manutenção. E outro aspecto é muitas vezes em relação aos parâmetros K1 e K2, né, que tradicionalmente vêm sendo utilizados nos projetos, que muitas vezes não retratam a realidade hidráulica, né, esse 1,2 e 1,5, principalmente nos sistemas mais descentralizados. Tá? E, por fim, né, assim, eu acho que esses problemas hidráulicos muitas vezes estão sendo negligenciados nas estações de tratamento, né, em não se prever caixas de atenuação de vazão, né, principalmente aí nos sistemas anaeróbios. Tá? Então eu queria mais ouvir, né, esses aspectos e o outro aspecto, principalmente da experiência da Sanepar, né, na questão da hidráulica de coletores,
como se dá um plano de manutenção preventiva, né, de limpeza das redes coletoras, né? Como a Sanepar vem acompanhando, né, esse problema, tá? Obrigado. A tua pergunta envolve diversos aspectos. Primeiro aspecto, o impacto da areia, né, assim como os resíduos. Eu acabei até não apresentando, mas a areia é um dos grandes problemas. Ficou muito evidente aqui lixo, né? Problema com lixo, problemas de lixo que não são regulares de uma ligação predial. Mas a areia também tem essa peculiaridade. Quando a gente vai falar da rede coletora e do impacto dela sobre elevatórios, sobre a própria estação de tratamento de esgoto, a gente teve alguns casos de implantação de loteamentos, por exemplo, num sistema de esgotamento já existente, e que durante as obras a gente verificou um problema enorme de depósito, de acúmulo de resíduos, não só de areia, mas argila, resíduos finos e elevatórios. Elevatórias e na estação de tratamento de esgoto. E muitas vezes esses resíduos acabam vindo numa chuva, você trabalha com um sistema saturado, velocidades baixas, e você acaba depositando isso, ou no tratamento preliminar, como elevatória, quando ela tem, ou diretamente no posto de solução. Então não é incomum você chegar no elevatório e as bombas, nesses casos mais agudos, né, por essa situação da rede, e as elevatórias estarem debaixo da areia, debaixo dessa lama que chega nas estações. As notas técnicas que acabaram de ser publicadas têm até um evento que a gente teve aqui em Curitiba, um treinamento do professor Chimichara, ele colocou, né, o tratamento preliminar a gente precisa começar a chamar de tratamento primordial, porque realmente diversos impactos na estação de tratamento de esgoto são decorrentes das falhas ou da simplificação do tratamento preliminar. Muitas delas até são coerentes com a metodologia de dimensionamento clássica que a gente tem em estações, em que a gente não prevê que esse tipo de resíduo chegue. A gente não deveria chegar na estação pneu, não deveria chegar uma série de resíduos que acabam comprometendo grades. E a mesma coisa com relação à areia. Agora, é interessante a areia, a posição do coletor interfere, o tipo de pavimento que você tem, a execução de obras na rede tem impacto sobre isso. E sobre o preliminar, os cuidados efetivos que você precisa ter para respeitar isso. Também tem que tomar cuidado no preliminar, porque como a gente dimensiona com um período longo, 10 anos, às vezes o preliminar para final de segunda etapa, mais anos, ele também é superdimensionado e você acaba tendo deposição de material onde ele não deveria estar e acaba trazendo problemas. Pode ser a elevatória, pode ser o gradeamento, o canal preliminar ou gradeamento. Então, essas considerações. Né? E isso tem um impacto direto sobre a qualidade do lodo dos reatores do ASA, ou sobre a necessidade de operação das caixas distribuidoras de fluxo dos reatores, a necessidade de limpeza delas, a alteração da hidráulica delas, que já tem as dificuldades decorrentes da oscilação de vazão típica do esgoto, vazão máximo e vazão mínimo, e que vão se acentuar pela deposição desses resíduos em determinadas áreas, seja do lixo, seja da areia, comprometendo a distribuição dos reatores. E quando eles entram no reator, você não sentimos usualmente muita diferença na qualidade físico-química do lodo, vai ter mais sólidos fixos, mas o que isso impacta onde você tem sistemas mecânicos de desidratação, desgaste acelerado de bombas, reduzindo a confiabilidade do sistema, causando paradas, falhas, e que vão acabar comprometendo o descarte do lodo, que vai criando uma bola de neve e você vai acumulando cada vez mais desse material dentro dos reatores. Então, realmente o tratamento preliminar precisa assumir e precisa investigar muito bem as condições locais, né, do sistema de esgotamento para ser previsto, principalmente onde a gente tem disponível ampliações, processos novos. O professor quer complementar alguma coisa? Já pediu. Não tem. Tem mais um item que você perguntou. Sobre os valores de K1 e K2 que vêm sendo tradicionalmente utilizados, que muitas vezes são incompatíveis
totalmente incompatíveis com as realidades, com os padrões de uso de água. Esse é um parâmetro, onde você tem informação, sistemas existentes, a gente já tem passado a analisar o histórico para poder atribuir valores diferentes para considerar essas vazões durante os horários de pico, ou muitas vezes você não tem um horário de pico, né? Você tem uma curva alongada com um período de vazão acima da capacidade média da estação de tratamento de esgoto. Agora, aí, ainda além do K1 e K2, surge um problema, porque as estações estão teoricamente dimensionadas para o K1 e K2, mas surge um problema quando você tem, como aquele gráfico que eu mostrei, nós temos uma situação em que a vazão média era de 20 litros por segundo e nós chegamos ao pico de 80. São 4 vezes. Não dá, se você for prever as 4 vezes, você vai chegar com sistemas extremamente grandes, né? Então, você vai poder adaptar a realidade conforme a informação que você tem disponível, mas você também tem que trabalhar de forma a limitar essas vazões na rede coletora, o que entra na rede coletora. Senão, nós vamos trabalhar com um sistema combinado quando chove, um sistema separador em tempo certo. Muito obrigado então aos participantes, aos nossos painelistas. Nós teremos agora o nosso intervalo para almoço. Nós retornaremos pontualmente às 14 horas, 2 horas da tarde, com o nosso segundo painel, o controle de emissões gasosas e aproveitamento energético do biogás em ETS, exatamente às 14 horas. Obrigado e até breve, bom almoço.